este programa. Hoje estamos recebendo Alessandro Viana Vieira de Paula, que também participa da abertura da 19ª Jornada Espírita, promovida pela União Regional Espírita, 7ª Região da Federação Espírita do Paraná, com sede em Maringá. Alessandro é palestrante espírita da cidade de Itapetininga. Olá, Alessandro, é com muito carinho e gratidão que estamos te recebendo. Olá, Ivone, é uma alegria retornarmos a este programa, o Espiritismo Responde, onde nós podemos falar das belezas, das joias que a doutrina espírita traz para as nossas vidas. E uma delas é a Revista Espírita, né, sobre a qual nós vamos conversar. Você poderia falar um pouquinho sobre apresentar a Revista Espírita? Isso é necessário, né? Porque, infelizmente, poucas pessoas no movimento espírita a estudam como deveriam. E temos visto um fenômeno interessante, que muitas pessoas vão chegando à doutrina espírita e os mais novos nem sequer a conhecem, nem ouviram referências dela. Isto porque as casas espíritas, algumas, não têm utilizado nos seus estudos, nas suas palestras, nem na biblioteca tem. E foi um jornal de estudos psicológicos, né, um jornal mensal que o nobre codificador manteve durante 11 anos e 4 meses. Então, logo após o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 1857, Kardec sentiu necessidade de estar mais perto daquele movimento espírita iniciante, que teria dúvidas, né, questões. Kardec necessitaria desse espaço para aprofundar temas da doutrina. Então, logo em janeiro de 1858, inspirado pela espiritualidade, ele inicia essa tarefa e vai até março de 1869, porque ele desencarna dia 31 de março de 69. Então, são 11 anos e 4 meses, de fato, com um conteúdo impressionante. São 1.500 textos, né, artigos, comunicações, que é o nosso foco hoje, falar de comunicações espirituais da Revista Espírita, que estão aí aguardando a nossa procura. Pois é. Alessandro, Jesus nos prometeu, conforme está anotado no Evangelho de João, a vinda do Consolador prometido, que para nós espíritas é compreendido como sendo a doutrina espírita. Qual é a participação de Jesus no surgimento do Espiritismo? É uma participação absoluta, né? Integral. E outro dia pensávamos a respeito deste assunto e nós vamos ver na literatura espírita vasta, que conta um pouco da história, né, da Terra, A Caminho da Luz de Chico. Eu não tenho dúvida que desde o momento em que Jesus fez esta promessa, ele naturalmente já começou a agir, né, a fim de que lá 18 séculos depois o Espiritismo chegasse à Terra. Então não houve um momento, desde a promessa do Cristo até a chegada do Espiritismo na Terra, século XIX, que Jesus ficasse inativo em relação a essa expectativa. Então nós vamos ver que o governador espiritual da Terra mobilizou muitos espíritos, muitos missionários, que foram reencarnando ao longo do tempo, em todos os séculos praticamente, a fim de que fosse preparando o terreno para que o Espiritismo viesse. Porque ele sabia que a sua mensagem seria desdenhada, distorcida, esquecida. Ele sabia disso. Ele fala disso em muitos momentos do Evangelho. Então ele promete o Consolador, que conforme ele próprio fala, seria para relembrar o que ele disse, trazer coisas novas e ficar conosco por todo o tempo. Então nós vamos ver, por exemplo, ele enviando à Terra São Francisco de Assis, ele enviando à Terra Joana d'Arc, que iria libertar a França da escravidão da Inglaterra, a fim de que a França pudesse, de forma autônoma e independente, ser o solo onde o Espiritismo chegaria. Ele manda os espíritos que trabalhariam o iluminismo, né, preparando o Espiritismo, porque o Espiritismo é fé raciocinada. Então ele manda missionários nessa área,
manda, o próprio Kardec veio antes, né, como Jan Hus, esse movimento de libertar a Bíblia da escravidão, porque não se podia ler. Então, quando a gente olha a história com essa perspectiva espiritual, e repito, há muitas obras na doutrina nesse sentido, nós vamos ver, entre aspas, a mão do Cristo sempre presente. Né? E quando o Espiritismo chega à Terra, com Allan Kardec, vamos ver ele agora sob o nome de o Espírito de Verdade, ou Espírito da Verdade para alguns, realmente comandando do mundo espiritual a chegada, o desenvolvimento, né, a implantação do Espiritismo na Terra. E nós podemos encontrar referências sobre Jesus e sua importância para a codificação a partir de espíritos que auxiliaram Allan Kardec na sua missão de apresentar a doutrina espírita à humanidade? Com certeza. Uma referência que nós temos muito segura desses espíritos é no próprio Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Nós vamos ver os espíritos que assinam ali. O primeiro é João, né? João Evangelista. E depois tantos outros espíritos, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho. Então, altos espíritos que vieram com esse compromisso com Jesus. E desde que o Espiritismo chegou à Terra, através da obra básica, o Livro dos Espíritos, as respostas que vinham já sinalizavam como Jesus modelo e guia, que depois ficou sintetizada na questão 625 do Livro dos Espíritos, na sua edição definitiva. Então nós podemos afirmar que a moral cristã, portanto a mensagem de Jesus, ela permeia, ela está presente em todas as obras da codificação. Desde o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Céu e o Inferno, a Gênese e em especial, né, que estamos aqui comentando, na Revista Espírita. Né? Então nós vamos ver muitas mensagens de espíritos conhecidos, alguns, outros por nós desconhecidos, mas que a mensagem vai falar da moral cristã, a mensagem vai fazer referência a Jesus. Então nós vamos encontrar, sim, muitos desses espíritos avalizando aquela mensagem do Cristo, de educação dos sentimentos, da vivência do amor, das virtudes que nos conectam com o divino. Então a doutrina espírita está ali. Jesus está presente na doutrina espírita. A doutrina espírita tirou aquele Jesus da cruz, inacessível, distante de nós, ou que poderia ser acessado somente através de intermediários, pessoas que teriam esse suposto poder de nos comunicar com Jesus, mas a doutrina trouxe ele muito perto. Então a gente hoje olha para Jesus como se fosse realmente o irmão mais velho, né? E é uma forma muito mais leve de enxergá-lo. E qualquer obra espírita séria, comprometida com a verdade, vai ter a referência da moral cristã. Então Jesus está muito presente, seja através desses benfeitores espirituais que vão reforçar, que vão relembrar, porque o Consolador não era para relembrar o que ele disse, e desenvolver temas, trazer coisas novas. Então, sem dúvida alguma, através dessa fala da espiritualidade, através da fala de encarnados, como Allan Kardec, como tantos que escrevem e falam em nome da doutrina, ali realmente trazendo para nós essa mensagem, que é a mensagem de caminho, verdade e vida, como ele próprio, o Cristo, nos fala. Inclusive encontramos mensagens no Evangelho, né, assinada pelo Espírito de Verdade, né? E essa questão hoje acho até que está meio superada sobre essa divergência de quem seria. Claro, há alguns, e nós sempre respeitamos essa questão das ideias diferentes, que não a pensam dessa forma, mas as pessoas muito comprometidas com a doutrina sinalizam nesse sentido. Porque quando nós vamos, por exemplo, no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, onde ali são todas as mensagens do Espírito de Verdade, a própria forma como é apresentada a ideia, as palavras, venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel. Então a gente percebe que é o Cristo, o Espírito de Verdade é Jesus, comandando do mundo espiritual, enviou a sua equipe, isso é bonito de falar, Ivone, ele dividiu a sua equipe, que traria o Consolador prometido à Terra, ele dividiu em duas partes, os que ficariam no mundo espiritual, sob a tutela de João Evangelista, por isso ele é o primeiro a assinar ali os prolegômenos, e tantos outros espíritos, São Luís, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, etc. E uma equipe que encarnou, que estava na matéria, como
Allan Kardec, que era esse que teria a maior referência para nós aqui na Terra. E tantos outros, porque na época de Kardec nós vamos encontrar Gabriel Delane, nós vamos encontrar, né, o próprio Leon Denis, Camille Flammarion, nós vamos encontrar médiums que estavam ali com Kardec, que possibilitaram este intercâmbio, porque Kardec não era médium ostensivo. Então ele se utilizou de muitos, dezenas, centenas de médiums, e muitos desses vieram comprometidos em trazer a mensagem do Consolador prometido, que para nós é a mensagem do Cristo, que volta à Terra para conclamar à criatura humana a vivência do bem. Alessandro, nós sabemos do seu carinho e dedicação pela Revista Espírita. Inclusive, você fez um trabalho extraordinário em 3 volumes, né? Na publicação da obra Um Tesouro Inestimável. Você poderia nos falar um pouquinho sobre essa obra? A obra nasceu da nossa experiência na divulgação da doutrina. Viajando para falar do Espiritismo, nós percebemos o quanto a Revista Espírita era desconhecida. E eu, pessoalmente, trago um carinho muito grande pela Revista Espírita, desde a minha mocidade, ali pelos 20 anos de idade, quando eu me tornei espírita aos 15, 14 anos, e aos 20 anos eu pude adquirir a coleção completa da Revista Espírita. Naquela época eu comprei por consórcio. Você pagava um valor assim por mês e ia recebendo a revista até que se formasse toda a coleção. E eu tinha um carinho muito grande. Naquela época eu fazia leituras esparsas, mas aquilo me encantava. Depois de um tempo, passado alguns anos, mais recentemente, há 15 anos, que eu comecei a estudar cronologicamente, me aprofundar, e pudemos perceber que realmente o movimento espírita a usa muito pouco. Palestras, grupos de estudos, citações na Casa Espírita, conforme nós comentamos. Então a obra veio para chamar a atenção nesse sentido. A obra em 3 volumes, ela tem aproximadamente 40% da Revista Espírita. É uma obra que é compilação. Eu não produzi nada, eu simplesmente agrupei por temas, a fim de que facilitasse o estudo, a pesquisa. Então são 3 volumes ali, onde nós dividimos em 8 temas centrais, a fim de que a pessoa pudesse buscar. Hoje há ferramentas que ajudam, né? Tem o kardecpedia.com, né, que facilita, tem o próprio site da Federação Espírita Brasileira, que tem a Revista Espírita lá, mas é uma forma de chamar a atenção e mostrar a grandiosidade, o que nós estamos perdendo a não conhecer a Revista Espírita. É só ali que nós vamos encontrar mesmo a alma de Kardec. Eu digo que a Revista Espírita é uma autobiografia. Nós vamos ver as lutas iniciais, a dedicação de Kardec, textos maravilhosos e também comunicações espirituais. 1/4 da Revista Espírita, aproximadamente, são comunicações espirituais. Então, 350 aproximadamente, quase 400 comunicações, em formatos diferentes, ora comunicações espontâneas, ora evocações, ora nomes conhecidos, ora nomes desconhecidos, mas com um conteúdo impressionante. Uhum. Para nós, Jesus é o modelo e guia para a humanidade, né? Nós encontramos na Revista Espírita referências a Jesus? Sem dúvida. Na Revista Espírita nós vamos encontrar praticamente 3 tipos de comunicações nesse sentido. Sobre a moral cristã, portanto que diretamente está falando de Jesus, porque resgata, né, as suas lições. Sobre Jesus, nós vamos ter muitas referências, também muitas comunicações espirituais, e também vamos ter comunicações do próprio Cristo. Então, ficam essas 3 divisões aqui para, neste momento, a gente ter noção. Então, se nós formos buscar moral cristã, nós falamos aqui, a moral cristã permeia toda a obra da codificação. Então, nas comunicações vamos encontrá-la, sem dúvida alguma, muitas referências. Sobre Jesus, nós poderíamos, por exemplo, destacar uma que está na Revista Espírita de novembro de 1860, um espírito conhecido do movimento espírita, Lamennais, que há muitas, né, lições, inclusive nas obras fundamentais, atribuídas a esse espírito. E ele vai falar da grandeza de Jesus. Ele compara, né, Jesus com personalidades conhecidas da Terra. Então ele cita, por exemplo, Platão, Sócrates, né, filósofo grego conhecido, de uma grande inteligência, uma grande moralidade. Ele cita Solon, que foi um dos 7 sábios da antiguidade,
na Grécia Antiga. Então ele vai pegando nomes conhecidos para concluir que Jesus está, em termos de evolução espiritual, muito acima deles. Então eu achei muito bonita a estratégia de Lamennais falando, olha, vocês conhecem essas referências que eu citei, né? Platão, Sócrates, não são grandes almas, não trouxeram boas contribuições? Sim, mas Jesus está muito adiante. E à luz do Espiritismo, sabemos que foi Jesus que os enviou como missão, mesmo antes da sua vinda. Nós sabemos que Jesus, desde que a terra começou a se formar, ele já a abraçou com amor, já seria o bom pastor que cuidaria das ovelhas que estariam na terra. Então Jesus comanda o envio desses espíritos aqui na terra, esses grandes missionários. Então nós vamos encontrar assim muitas comunicações falando assim agora diretamente sobre Jesus. Então essa é uma delas e como falei, nós vamos encontrar algumas mensagens de Jesus assinado ora Jesus, ora o Espírito de verdade. E aí se for interessante, né, nós podemos até mencionar o critério e o cuidado de Kardec ao analisar essas comunicações. Porque quando você recebe uma comunicação e lá embaixo está Jesus ou Espírito de verdade, quanto mais famoso o nome, mais cuidado temos que ter. Então, quando está a assinatura de Jesus, muito mais cuidado devemos ter. E diga-se de passagem que Kardec refutou algumas mensagens, inclusive no livro dos médiuns. Nós vamos no capítulo 31, onde Kardec vai demonstrar como devemos aferir, avaliar as comunicações espirituais. Ele vai ali refutar duas de Jesus e explica o porquê. Uma linguagem empolada, confusa, onde a ideia não fica muito clara, é contraditório, ele diz aqui, embora com o nome de Jesus, nós estamos refutando, porque percebemos que não é de Jesus. Na revista também há um momento, lá em 1863, onde ele também refuta uma, mas há algumas que ele acolhe, aceita, publica o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e outras que poderemos citar na própria Revista Espírita. Nós não podemos deixar de pensar na grandeza, né, desse espírito que reencarna, como Allan Kardec, né, Alessandro? De uma elevação muito grande. Mas a doutrina espírita, ela tem por finalidade a transformação moral da humanidade, né? É o seu objetivo. Em que sentido a doutrina espírita promoverá a transformação moral da humanidade? Através da educação moral, né? Através dessa conscientização da finalidade da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós? E ao mesmo tempo, porque tudo isso está intrínseco, está conectado, revivendo a mensagem do Cristo. Né? Porque Jesus já falava de tudo isso. Nós sabemos que a doutrina espírita não trouxe nada de novo na sua estrutura moral. Os próprios espíritos, ali no início do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Kardec, percebendo isso, registra, né, que nós vamos tratar aqui da moral cristã. Então, Jesus já havia falado tudo o que nós necessitávamos para a nossa felicidade, para o nosso crescimento espiritual. Mas, espíritos imperfeitos, apegados à matéria, aos prazeres, esquecemos. E vem a doutrina reviver essa mensagem e falar da transformação moral da humanidade. Transformação moral da criatura humana, senão através do progresso intelecto-moral. Então, a doutrina espírita vem aclarar a nossa mente, o nosso raciocínio, a fé raciocinada, a fim de que a gente possa entender as leis divinas, entender que somos almas imortais em trânsito na Terra, progredindo. Né? E qual o meio de fazer isso, senão através do amor? O amor é este sentimento sublime que sintetiza todas as virtudes. Por isso, o grande lema que Kardec elege para o Espiritismo, inspirado pelo alto, né? Fora da caridade não há salvação. E vivemos tempos difíceis, onde ainda o materialismo impacta muito a criatura humana. Nós vemos os índices de depressão, de suicídio, de saúde mental deteriorada, as pessoas sem rumo, sem perspectiva, o vazio existencial. Então a gente percebe hoje o quanto a mensagem espírita, que é a mensagem do Cristo, está fazendo falta a muitos corações, a fim de que possam, através deste encontro com o Cristo, possam promover este autoencontro consigo mesmo, olhar para dentro, se corrigir ou se esforçar, porque não temos dúvida que essa transformação moral se dá, é a lei do progresso. Nós podemos dificultar, retardar,
atrair mais desafios, né? Dificultar essa marcha, mas é inevitável. Então a doutrina espírita vem colaborar com o progresso da humanidade ao falar a respeito da vida, o que é a vida e como devemos promover este encontro com o Cristo, que em última instância é promover o nosso encontro definitivo com o Criador. Muito obrigada, Alessandro. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos tão importantes que você nos trouxe. Nós que agradecemos e fica só a referência da mensagem do Cristo que está na Revista Espírita em setembro de 1868. A mensagem, o título é O que fizeram de mim? Só o título já bastaria para que nós pudéssemos refletir muito Sim. sobre a nossa vida e o que temos feito. Com certeza. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Esperamos estar juntos nas próximas edições e lhes desejamos muita paz.